Eu acho que esse é o take 7, porque o outro foi o 6 e eu não contei. Dando continuidade. Eu acho que esse é o take 10. O último deu certo, mas eu vou dar continuidade aqui. Foca, foca, foca em mim, ó. Eu, focou? Obrigado. Olá, seja bem-vinda, bem-vindo ao OnlyFans da Fausto. Eu sou a Fausto e se você pretende me ver despida, hoje não. A única safadeza que a gente vai ver aqui é como o sistema usa o seu corpinho como massa de manobra e tudo sem censuras. Esse é o primeiro capítulo de uma série que pretende ser um espaço de divulgação de assuntos que são interessantes para quem busca amadurecimento político e quer ir para além das informações que a mídia entrega pra gente. E se você está procurando por isso, você está no lugar certo, porque ó, eu vou te mostrar tudo. Eu acho que as pessoas têm receio de falar sobre participar por diversos motivos, mas um dos principais com certeza é a polarização. Quem aí nunca ouviu uma história sobre alguém que se afastou de um ente querido, acabou com uma amizade de anos, ou até não conseguiu estar num ambiente de trabalho por causa dessa divisão? Outro fator que pode estar afastando as pessoas dos espaços de debate é a desilusão política. Ah, político entra, político sai, nada muda. Bom, é isso que dizem por aí, e não é de hoje que dizem isso. Eu lembro de ouvir minha mãe dizendo alguma coisa parecida em algum momento, e provavelmente ela aprendeu com a mãe dela, que aprenderia com o pai, e por aí vai. Bem como uma corrente mesmo. E essa é a ideia. Porque esses pensamentos e qualquer outra forma de pensar que siga o mesmo raciocínio são só pensamentos que a classe dominante implanta na população para que a gente se mantenha afastado, para que a gente se sinta impotente diante da política. Dito isso, a primeira pergunta que vai nos guiar para fora desse ciclo é: o povo não participa porque nada muda ou nada muda porque o povo não participa? O que é política? No antigo mundo grego, seu território estava dividido em polis, que eram cidades-estado que funcionavam mais ou menos como funcionam os estados de um país hoje em dia. E quem cuidava dos assuntos relacionados às polis eram os políticos. Assuntos como infraestrutura, leis, impostos, dentre outros, faziam parte dos debates. E já naquela época, quem exercia a atividade tinha muito prestígio, porque o próprio ato de pensar a manutenção da cidade, do local que se vive e da vida em comunidade era essencial. Aristóteles, que viveu na Grécia no século IV a.C., já dizia: o homem é um animal político. Isso quer dizer que, naturalmente, o ser humano constrói sociedades, e durante essa construção, no convívio de várias pessoas, é necessário estabelecer limites, regras, leis, direitos e deveres. Mas nem só de Grécia Antiga vive o mundo. Estruturas complexas de organização social surgiram ao redor de todo o globo, como o Império Inca na Mesoamérica antes da invasão europeia. Dinastias chinesas na Ásia, impérios do continente africano como o Antigo Egito e a Etiópia também marcam a nossa história e eles estão entre os maiores de toda a era humana. E o pensamento de que somos essencialmente políticos também não é exclusivo da Grécia. Ibn Khaldun, que viveu no norte da África durante o século XIV d.C., é considerado precursor de muitos estudos modernos, como a sociologia e economia, e em uma de suas obras ele menciona: os habitantes das cidades, encostados no leito da tranquilidade e do repouso, mergulham nas delícias da opulência a saborear os prazeres da vida, deixando seu governador ou seu comandante o cuidado de lhes proteger a vida e os bens. Os que vivem no nomadismo jamais confiam ao outro o cuidado de os defender, e sempre de armas em punho, demonstram nas expedições uma vigilância extrema. Neste trecho, Khaldun salienta que o conforto acomoda e influencia na participação do grupo em decisões que vão afetar a sua própria vida. Quase 6 séculos antes da internet, do smartphone e do tigrinho, esse pensador conseguiu prever como circo e pão é bem mais do que suficiente para manter uma população submissa. E quando eu digo mais do que suficiente, é literalmente isso. Quantas vezes já não faltou o pão e mesmo assim a gente não saiu revoltadas na rua, loucas, porque assim, gente, remédio pra doido é um doido e meio. Se a galera tá passando a mão no que é nosso, nada que uma guilhotina não resolva, ó. Só a cabecinha, viu? Fica a dica. Nessa mesma obra, o livro 1 de Ibn, ele fala sobre como a alimentação, qualidade do ar e o clima podem e vão influenciar no senso crítico das pessoas. Então, ele adiantou os estudos de muitos séculos depois e mostra pra gente que tudo, absolutamente tudo, se trata de política. Parte 2, tudo é político.
Hora de Aventura é um desenho da Cartoon Network que conta a história de Finn e Jake vivendo aventuras no mundo mágico de Yu. No decorrer de sua história, você, o telespectador, descobre que a magia desse mundo só existe por conta de um evento catastrófico chamado Guerra dos Cogumelos. Eu, na época, achei muito engraçado imaginar dois cogumelos brigando, mas o fandom ele foi muito além e ele imaginou uma teoria muito louca. Nessa teoria, o mundo de Yu seria o nosso mundo e a Guerra dos Cogumelos, na verdade, seria a Terceira Guerra Mundial. E tomara que ele não tenha o dom de prever o futuro que nem os Simpsons. Louca. Os cogumelos seriam uma alusão ao formato da explosão de uma bomba atômica, corroborando com essa teoria. E mais pra frente, você, o telespectador, descobre que sim, essa teoria está correta. Mas então quer dizer que os fãs conseguiram se adiantar aos criadores e prever o futuro da série? Bom, não é tão simples assim, e a gente vai ter que se aprofundar um pouco para eu poder te dar uma resposta satisfatória. Mas a resposta simples é simplesmente não. Porque os criadores eles não tinham pensado nessa linha narrativa para o futuro da série. E nem sei se eles tinham outros planos, na verdade. Mas em contato com a base de fãs, eles viram essa ideia, acharam uma ideia muito boa, porque de fato ela é, e eles incorporaram a esse universo, adicionando ainda mais camadas, transformando isso numa espécie de versão do mundo real. Ah, então quer dizer que o fandom viu política onde não tem. Bom, também não é assim. Novamente, é bem mais profundo que isso e a gente tem que ir com calma. De fato, a guerra é um fenômeno social, e associar uma guerra na ficção com uma guerra no mundo real é sim ver política num desenho animado. Mas negar que esse assunto já estava ali é forçar um pouquinho a amizade. O mundo de Yu ele é cheio de monarquias. Algumas das merdas que acontecem no Reino Doce são culpa da princesa Jujuba, que é só uma adolescente cuidando de uma nação inteira e ao mesmo tempo a população ama ela. Isso funciona quase como uma crítica ao poder hereditário, a um líder incompetente e a uma população que obedece cegamente o seu líder. Onde você já viu isso antes, hein? Apesar de que o que vem em seguida não ter sido planejado, isso só mostra que os fãs que estavam assistindo a série na época não estavam isolados da realidade, bem como os criadores também não estavam. O que é engraçado e irônico, porque a realidade não nos faz querer pensar na realidade. Ela quer nos distrair com obras de ficção e entretenimento como Hora de Aventura, e nos ocupam até com a sobrevivência às vezes. Mas, de fato, a política ela é tão natural que mesmo nos distraindo, a mente ela ainda volta os pensamentos para suas vivências particulares e coletivas, e nesse processo de voltar, ela volta para si, o mesmo lugar de onde a gente saiu. E eu acho que o ápice disso é perceber que a gente nunca saiu desse lugar, na verdade. Tudo que a gente vive vai voltar em algum momento, seja em forma de pensamento, de fala, seja uma música, um filme, uma série, ou um desenho animado sobre um garoto pirado e um cachorro que estica. Você é político. Se é da sua natureza, não adianta fugir disso. É melhor você se entregar ao calor do momento, sabe? De forma inconsciente, o ser humano anseia por esse contato, de pensar sobre a sua história, sobre as relações de poder e até de pensar as conexões entre os acontecimentos em um mundo que sempre foi conectado e se conecta cada vez mais. Eu estaria mentindo para você se eu dissesse que esse processo é fácil, porque não é. É natural, mas demanda da gente esforço, como um cabo de guerra onde alguém tenta arrancar isso da gente e a gente puxa para manter. Entende? Porque quem domina não quer que você pense sobre as coisas que acontecem ao seu redor. Entende como a prisão perfeita é a prisão onde a pessoa não percebe que ela está presa? A gente tem essa força, essa vontade, esse vetor, o tempo todo apontando para uma direção, mas sempre aponta para a direção errada, porque eles confundem a nossa bússola propositalmente. E a democracia brasileira vem sofrendo muito com essas distrações. Em junho de 2013, com uma grande comoção nas redes sociais e principalmente no Facebook, as pessoas foram para as ruas e isso desencadeou uma série de eventos que culminou no impeachment da presidenta Dilma. E veja bem, isso não foi simplesmente o Facebook derrubando uma presidente eleita pelo povo de forma legítima. Como se isso por si só já não fosse horrível, né? Mas piora, porque as pessoas estavam de fato revoltadas com uma vida precarizada, de péssima qualidade. E aflitas, elas foram manipuladas através da internet a atacar a presidenta, que não era o verdadeiro problema. O verdadeiro problema era e ainda é a máfia empresarial, a elite brasileira que nos explora até ficarmos cara a cara com a miséria e com a pobreza. Eles ainda dificultam essa jornada de desenvolver o senso crítico porque não oferecem espaços saudáveis para a gente fazer esses debates.
As escolas que deveriam servir para isso servem para formar mão de obra barata, oprimir alunos, causar alta evasão escolar e ansiedade, principalmente entre as pessoas socialmente vulneráveis. Contudo, podemos, através da união da classe trabalhadora, ajudar uns aos outros, compartilhando essas informações e nós mesmos criarmos esse espaço de debate. Por isso que eu estou trazendo isso para a gente hoje, né? Essa proposta de tentar criar esse espaço, de trazer esses assuntos, porque eu de fato acredito que tudo é político, inclusive o hip hop, e eu sinto que está faltando um pouquinho disso nos últimos anos na cultura. Por isso eu queria pedir para você compartilhar no grupo da família, para deixar aquele tio bolsonarista indignado, deixa o like, aperta o sininho para receber as notificações e continuar informado. E é isso. Esse foi o OnlyFans da Fausto número 1 e até a próxima.